Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio de Mundinho com a História, o nosso podcast sobre história. O episódio de hoje será um pouco diferente. Por quê? Porque o episódio de hoje não terá nenhum convidado, não terá nenhuma entrevista, nenhum bate-papo. Por alguns problemas eu não consegui marcar nenhum bate-papo. Eu perguntei a vocês se vocês gostariam, então, de ter um episódio sobre histórias. Vocês falaram que sim. Por isso eu vou contar para vocês 3 pequenas histórias sobre a aviação nas 2 guerras mundiais. Mas para não ficar apenas um episódio comum, de apenas contando história, esse episódio contará ainda com uma trilha sonora, porque as 3 histórias inspiraram músicas da banda Sabaton. E com permissão da banda, as músicas irão ilustrar o nosso episódio de hoje. E a nossa primeira história nos leva à Alemanha, no caso, o Império Alemão. A história de um jovem alemão chamado Manfred von Richthofen. Alguns devem conhecer esse nome. Para os que não conhecem, Manfred von Richthofen é o famoso Barão Vermelho. Já vou começar a contar a história dizendo que não, ele não era barão. Ele tinha um outro título, mas não era barão. Mas bom, Manfred ele nasceu em maio de 1892, já em uma família rica, uma família poderosa. E ele, junto com seu irmão, seguiram os passos do pai, que lutou no exército alemão, e entraram para o exército. Apesar de ser conhecido por ter sido um grande piloto alemão, Manfred não começou na aviação, ele começou na cavalaria. Ele fez parte da cavalaria lutando na Rússia e na Bélgica. Porém, com a guerra de trincheiras se instalando na Primeira Guerra Mundial, a cavalaria ficou um pouco mais escanteio, ficou um pouco marginalizada. E Manfred, querendo lutar, querendo participar do exército, foi transferido para a Força Aérea. Atuou primeiro em pequenas operações de reconhecimento, porque é apenas em 1916 que ele torna-se um piloto. Manfred foi muito influenciado por outros as alemão. Para quem não sabe, as é o título, eu não sei se é um título oficial, mas não oficial, que se dá para grandes pilotos do exército, e a Alemanha tinha vários. Apesar da aviação ser recente para a época, fazia poucos anos que Santos Dumont tinha inventado o avião, e sim ele que inventou, não foi os americanos. A Alemanha já tinha grandes aviadores. E Richthofen, influenciado por eles, melhor dizendo, parte em sua missão. E, obviamente, consegue a atenção do exército alemão, principalmente da Força Aérea. Ele chega até mesmo a bater um as britânico. E vale ressaltar que, apesar de ter sido conhecido como um grande piloto, de fato ele era, von Richthofen também era conhecido como um excelente professor e instrutor. Seguindo a história dele, nós chegamos no Abril Sangrento de 1917. Sangrento, peculiar de mortes nos céus da Europa que ocorreram. E parte dessas mortes foram por conta de Manfred, que em um mês abateu 21 inimigos. Ou seja, a fama estava cada vez maior. Mas por que ele era chamado de Barão Vermelho? Nós sabemos que não era barão. O barão é mais um apelido dado aqui na América, se não me falha a memória. Os franceses, por exemplo, chamavam de Le Petit Rouge, ou o Pequeno Vermelho, porque seu avião biplano e o triplano eram vermelhos, apesar de ter gostado mais de utilizar o avião biplano. E por que vermelho? Por 2 pontos. Porque assim seria fácil de seus companheiros do esquadrão encontrarem onde ele estava durante a batalha. E segundo ponto, para os inimigos saberem onde ele estava, e isso causava medo dos inimigos. Manfred consegue tanta fama e tanta credibilidade que ele recebe até mesmo o comando de uma unidade de aviação com cerca de 60 aviões. Ou seja, ele tinha 60 vidas ou mais em suas mãos para liderar. Em 6 de julho
durante uma missão na França, um objeto perfura o seu biplano e o acerta na nuca, ou na parte da cabeça. A batida foi tão forte que o Murphy começa a sangrar e perde brevemente a visão. Apesar disso, ele conseguiu se manter calmo, controlar o avião, esperou a visão retornar e voltou para a Alemanha. Curiosamente, até hoje não se sabe que objeto perfurou o avião e o acertou. Isso permanece um mistério, mas o fato é que Manfred fica um mês afastado, voltando apenas em agosto. Nós passamos para 1918. A guerra já caminhava nos seus últimos anos, últimos meses, e a fama de Manfred era tanta que os seus superiores gostariam de poupar, gostariam de mantê-lo vivo. Afinal de contas, ele era um herói. Não só um herói, mas era uma inspiração para os alemães, tanto na Força Aérea quanto no Exército e na Marinha. Ele era um símbolo de combate. Mas Manfred se recusava a ceder e continuava lutando, continuava voando. Porém, nem tudo era um mar de rosas. Além de toda a guerra, Manfred começou a apresentar muito cansaço e alguma sequela, alguma dor ainda, por causa da batida na cabeça, da batida com aquele outro estranho que eu falei agora há pouco. E essa situação levaram com que ele ficasse um pouco mais distante, um pouco mais solitário de seus companheiros, de seus oficiais. E nós chegamos no fatídico dia de 21 de abril de 1918. Richthofen decola com seu esquadrão para mais uma missão. Durante o combate, ele avista um avião de reconhecimento australiano e passa a perseguir, sozinho, algo que ele era totalmente contra e ensinava os alunos a nunca fazerem, o que causou uma estranheza ainda maior. Durante a perseguição, o ex-canadense Capitão Arthur Roy Brown o avista e começa a perseguir. Não só persegue, como chega a uma distância possível de ataque e dispara uma rajada de balas. A rajada perfura rapidamente e fortemente a cauda do avião. Apesar do avião ter ficado em uma boa condição, von Richthofen faleceu. A causa do falecimento foi um tiro certeiro no coração, mas um mistério se criou. Apesar de Brown ser considerado quem realmente matou o Barão Vermelho, há pessoas que dizem que o sofrimento foi causado por um tiro disparado do solo. A resposta em si nós nunca saberemos, mas nós sabemos muito bem que apesar de ter sido um inimigo, Manfred von Richthofen, Le Petit Rouge, foi enterrado com honrarias militares pelos franceses. E a sua lenda, a sua história se mantiveram vivas. E Sabaton chegou a escrever uma música chamada The Red Baron, que conta a sua história. E recomendo a todos escutarem, mas escutarem depois do podcast, porque nós temos ainda duas histórias para contar. Que a segunda história nos leva à Segunda Guerra Mundial, mais precisamente à União Soviética. Todos nós sabemos que a União Soviética, pós-revolução, apesar de ainda existir muitas diferenças de gênero, já tinha uma maior igualdade. As mulheres ganharam muito espaço de trabalho. E com a invasão da União Soviética na Operação Barbarossa pela Alemanha, elas foram, pois é, já se alistaram. Mas elas ficavam presas a se virem como enfermeiras, trabalhando em comunicações ou atuando na defesa antiaérea. E não é isso que elas queriam para combate. Nem mesmo a Força Aérea na União Soviética, onde tinham muitas e muitas mulheres excelentes pilotas, as mulheres podiam atuar em combate. Elas ficavam responsáveis por ensinar aos homens como pilotar. Mas, nesse momento, chega uma figura fantástica, Marina Raskova, uma militar e pilota respeitadíssima, não só pelo exército, mas também por Stalin, que consegue convencer Stalin e o governo soviético a criar 3 esquadrões aéreos exclusivamente femininos. E várias voluntárias chegam de toda a Soviética para se vir, para lutar contra a Alemanha. E é nesse momento que surge o chamado 58º Batalhão de Bombardeio Noturno, as chamadas Bruxas da Noite,
que curiosamente foi o esquadrão formado pelas pilotas menos talentosas que Roscova tinha. Roscova em si liderava um esquadrão de bombardeio pesado. Mas o foco dessa conversa é justamente sobre as bruxas da noite. As bruxas, as mulheres, receberam um avião chamado Polikarpov U-2. Um avião barato e fácil de produzir. Porém, ele era focado para treino, já que ele era lento, pequeno e frágil. Ele era feito basicamente de algodão ou tecido e madeira. E não tinha condições de se lutar plenamente, de uma forma segura, com um avião desse. Porém, nesse momento, entra em cena a genialidade das bruxas. Por quê? Porque elas perceberam que elas não conseguiriam lutar de dia, mas conseguiriam agir à noite. E nesse momento, elas pensaram estratégia, elas passariam a lutar à noite. E o treinamento começou para isso, portanto. E mesmo durante o treinamento, as bruxas, elas eram constantemente zoadas por seus companheiros masculinos da Força Aérea e até mesmo prejudicadas pelo governo soviético. O governo dava para elas roupas, calçado muito maior do que o tamanho delas, o que gerava desconforto. Mas elas se abalaram, usavam mais no cinto, preenchiam o sapato com tecido, com papel e se preparavam para o treinamento. Elas treinaram até maio de 1943, quando iniciaram suas missões. Os aviões, os Polikarpov, eram pequenos e, portanto, não conseguiam carregar muitas bombas. Mas isso não impedia de agir. Apesar de não causar um dano físico aos inimigos, elas causavam um dano gigantesco, que é o dano psicológico. Porque com as bruxas à noite em ação, os alemães não teriam mais a sensação de segurança. Afinal de contas, a segurança vinha à noite, quando teriam ataques. Mas as bruxas atacavam à noite. E somado à sensação de segurança, vinha o cansaço. Porque quando tinha ataque, você não dormia ou mal dormia. Mas a pergunta que não quer calar é: por que bruxas da noite? Por que ganharam esse nome? Como eu disse, atacavam à noite. Mas os Polikarpov ainda eram muito barulhentos. Mas isso não foi problema, pois bastava avistar a posição inimiga que as pilotas desligavam os seus motores. E os aviões planavam, normalmente eram 3 aviões por missão, planavam tranquilamente. Logo atrás da pilota, no mesmo avião, tinha ainda uma outra mulher para ajudar a encontrar os inimigos e soltar as bombas. Planando silenciosamente pela noite, chegavam na posição nazista, soltavam as bombas, religavam os motores e sumiam na noite. Para os alemães, o barulho que os aviões faziam planando seria o mesmo barulho que bruxas fariam ao voar com suas vassouras. E por serem mulheres, elas foram apelidadas, creio eu, inicialmente, com uma forma pejorativa de bruxas da noite. Porém, eles adotaram esse título e passaram a serem consideradas as bruxas da noite. E a cada missão, a cada sucesso, o seu reconhecimento aumentava. Os homens que antes as zoavam, agora se respeitavam. Os oficiais que antes não acreditavam nelas, agora acreditavam e respeitavam ainda mais. Essas mulheres chegaram a fazer 8 missões, até mesmo 12 missões por noite, voltando apenas de manhã, cansadas, exaustas. Pousavam seus aviões, jantavam, dormiam e se preparavam para declarar novamente a noite. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 23 mulheres das Bruxas da Noite receberam a honraria de heróis da União Soviética, o maior prêmio, a maior medalha que um militar ou uma militar poderia receber da União Soviética. O fato é que, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a necessidade de ter um exército tão gigantesco, os 3 regimentos de bombardeio femininos foram extintos. Apesar disso, Rashekevich, uma comissária na União Soviética, se dedicou nos anos posteriores ao fim da Segunda Guerra Mundial a encontrar o local de queda dos aviões das bruxas que foram abatidas, para prestar sua homenagem, identificar os corpos
e ajudar a manter a história das bruxas viva. Eu quero finalizar essa história usando as palavras do as alemão Johannes Steinhoff, que disse, abre aspas, nós simplesmente não podíamos acreditar que os aviadores soviéticos que nos deram mais trabalho eram, na verdade, mulheres. Essas mulheres não temiam nada. E a última história que eu queria contar para vocês é a história sobre Charles Brown e Franz Stigler. E para isso nós voltamos um pouquinho no tempo para 1943, para mais exato, em 20 de dezembro de 1943, quando dezenas de B-17 bombardeios pesados dos Estados Unidos voavam sobre a Alemanha em uma missão de bombardeio. Nós vamos focar em um B-17 chamado Year Old Pub, que tinha o piloto Charles Brown. Rapidamente, os B-17 foram avistados pelos alemães em solo e a bateria antiaérea começou a fazer o trabalho e atacar os inimigos. Uma explosão danifica o para-brisa. Não gera nenhum morto, nenhum ferido. Porém, ao quebrar o vidro, aquele ar gelado, que estava a mais ou menos menos 60 graus Celsius, passou a entrar no avião. Somado a essa explosão na frente, duas explosões ainda destroem dois motores, um na esquerda e um na direita. O B-17 solta suas bombas e vira, seguindo seus companheiros na missão, ou melhor dizer, na jornada à segurança na Inglaterra. Porém, o Paul percebe uma coisa. A falta de dois motores está deixando para trás a formação, juntamente com o outro B-17. Porém, esse outro B-17 não teve sorte. Rapidamente perdeu altitude, desapareceu no meio das nuvens e o seu desaparecimento foi seguido por uma explosão e uma chama vermelha. Mas seria muito simples dizer que a história de Charlie Brown acaba assim, apenas com algumas aspas, esse apenas uma missão de bombardeio. Porque, para piorar ainda mais os americanos, diversos caças nazistas apareceram dos céus. Rapidamente, o B-17 mirou suas metralhadoras contra os inimigos e abriram fogo. Apesar de um pequeno sucesso de terem derrubado caças, os caças eram o maior número. E rapidamente, rajadas e mais rajadas de bala começaram a entrar na lataria do B-17. Um artilheiro vira a metralhadora em direção aos caças, mas percebe que ela não atira. O congelante ar de menos 60 graus Celsius congelou até mesmo a metralhadora. Era impossível atirar. Mais ataques alemães danificam ainda mais o avião. O avião perde o controle quase totalmente. Um de seus tripulantes é morto e outros são feridos. Em mais um ataque, agora no bico do avião, Charlie Brown escapa, mas o seu suprimento de oxigênio é danificado. Depois de algum instante, Charlie Brown perde consciência e o B-17 começa a cair em uma espiral descontrolada. Milagrosamente, instantes antes de bater nas árvores, Charles Brown recupera a consciência, retoma o controle do avião e com toda a sua força consegue manter o avião voando. Mas agora ele tinha mais um problema. Ele teria que chegar ainda em segurança, com o avião extremamente danificado, sem defesa e tendo que passar pela barreira do Atlântico. Teria que lidar ainda com a barreira do Atlântico, que contava com várias e várias baterias antiaéreas que facilmente derrubariam o B-17. No solo, o alemão Franz Stigler avistou o B-17 voando. Rapidamente, pegou seu caça e decolou, o que seria um fácil abate e, inclusive, seria o último abate necessário para conquistar a tão sonhada Cruz de Ferro, a maior honraria militar da Alemanha nazista. Facilmente, Stigler chega perto do B-17, mas não atira, justamente porque estranhou que não havia movimento de resistência do B-17. O B-17 no momento abriu fogo. Isso intriga Stigler, que chega mais perto do avião.
e percebe o estrago que estava feito no B-17. Um dano tão grande que Stiglitz considerou um milagre o B-17 estar voando. Ele, então, começa a voar em formação lado a lado com o B-17. Chega até mesmo a olhar para Charlie Brown e apontar para baixo, para indicar que eles pousassem, se rendessem, mas isso não foi entendido por Charlie Brown. Ele aponta, então, ele tenta indicar, melhor dizendo, para que eles voassem para a Suécia, um país neutro, onde poderiam pousar e receber cuidados. Mas, novamente, os americanos se recusaram. Stiglitz, então, apenas manteve voando paralelo, lado a lado com o B-17. Ele pode estar pensando, mas por que ele fez isso? Porque ele sabia muito bem que aquele B-17 seria um alvo fácil, se não para um caça, para artilharia antiaérea. Mas sabia também que voando lado a lado com o B-17, nenhuma arma antiaérea atiraria contra o B-17, correndo o risco de abater um caça nazista. Stiglitz, então, voou até chegar no Atlântico. Quando olha para Charlie Brown, acena e retorna para a Alemanha. E é apenas nesse momento, inclusive, que Charlie Brown percebe que o alemão estava o protegendo e salvou suas vidas. Felizmente, Yodpa pousa na Inglaterra, mas, para o horror do Estado-Maior americano e britânico, eles tinham sido salvos pelo alemão. E por isso disseram que a história nunca foi ser contada e jogaram para baixo do tapete. Stiglitz, no pós-Guerra Mundial, se muda para o Canadá e Charlie Brown, obviamente, volta aos Estados Unidos. Mas por que isso é importante? Por que esse detalhe é importante? Porque décadas depois da guerra, Stiglitz foi ao ar, uma TV, e contou a sua história. E isso o tornou, para muitos alemães, um traidor e para muitos canadenses, um nazista. Ele, de fato, era um traidor, a certo ponto. Ele tivesse sido pego, ele teria sido executado, provavelmente. E, de fato, era nazista durante a Guerra Mundial. Eu não posso dizer que continua sendo, não continuou sendo, não tenho essa informação. Mas o fato é que a história de Stiglitz começa a ficar famosa. E no mesmo período, aproximadamente, Charlie Brown também conta a sua história. E sabendo que Stiglitz estava vivo, passa então a tentar encontrar quem foi aquele piloto que salvou a sua vida e de sua tripulação. E por incrível que pareça, ele encontra Stiglitz. Eles fazem uma série de trocas de cartas, trocas de ligações. Até que na década de 90, ambos se encontram e se conhecem oficialmente, ou melhor dizendo, presencialmente também. Eles se conversam e o Franz Stiglitz entrega para Charlie Brown um livro. Que nesse livro ele tinha uma dedicatória dizendo que Stiglitz tinha perdido o seu irmão e o único irmão do Segunda Guerra Mundial, mas que ele tinha um carinho por Charlie Brown tão grande quanto o carinho que ele tinha pelo irmão. A amizade de ambos durou anos, até que em 2008, ambos faleceram, partindo em sua última jornada. E apesar de nunca ter conseguido a Cruz de Ferro, Stiglitz disse que conseguiu algo muito melhor. Bom, essas eram as 3 histórias que eu tive para contar para vocês. O episódio de hoje pode ser muito mais curto, como eu disse, é mais um double-buraco, mas eu sempre gostei muito, mas eu sempre tive a ideia de fazer episódios assim, contando algumas histórias. Caso vocês tenham gostado, deixem o seu feedback lá no post do Instagram. Para você que nos segue, é @mundinho de história no Instagram. Nós também temos uma campanha no Catarse para financiamento coletivo. Basta buscar Mundinho de História no Catarse ou entrar no nosso Instagram. Espero ter gostado e vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Here is this life, 2 times a day, to save our